Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos, vai tudo bem com vocês? Amém? O cuidado com aquilo que falamos. Quantos aqui têm língua, diga amém. Língua comum, diga amém. Língua felina, diga misericórdia. Oh. A língua é um objeto digna de estudo, né? A língua tem feito coisas tremendas para o bem e também para o mal. Então, nesta manhã nós estaremos falando um pouco daquilo que a língua é capaz de fazer. A gente olha para esta introdução aqui, eu coloquei que as palavras são ferramentas que dão forma ao coração. Hoje, tudo o que a gente faz, a gente tem que fazer com excelência, não é verdade, irmãos? A gente vê hoje que a palavra, de uma maneira geral, aquela pessoa que ela consegue articular bem as palavras, aquela pessoa que consegue falar, expressar bem as palavras, ela se sobressai às vezes no meio de uma grande multidão. Aquilo que a gente consegue expressar direito, porque tem pessoas que elas conhecem, vamos falar da Bíblia, tem pessoas que conhecem bem a Bíblia, conhecem a Bíblia de um lado para o outro, mas elas não conseguem, se você falar para ela, pregar para alguém, ou dar uma palavra em determinado lugar, ela não consegue expressar aquilo que ela tem às vezes no seu coração. Às vezes ela conhece muito, mas não consegue expressar aquilo. Por quê? Porque às vezes ela não consegue fazer o bom uso das palavras. Então, a gente quando consegue fazer um bom uso da palavra, eu coloquei ali um coração e duas pessoas juntas ali. Quando eu consigo fazer um bom uso das palavras, olha lá, um coração fica um coração bonito, né? Olha lá, ali parecendo o Paulo mais a Dorcas dentro daquele coraçãozinho, né? Olha lá. Na escola dominical, né? Um casalzinho bonitinho, olha lá, pertinho, de carinho ali. Mas do lado contrário aqui, aquele que não consegue falar bem, se expressar bem, aquele que não consegue usar adequadamente as palavras, normalmente é o coração ou dele, ou da pessoa ao qual ele está compartilhando alguma coisa, está discutindo alguma coisa, normalmente o coração fica daquela maneira ali. Um coração que fica quebrado. A gente vê muito isso nas pessoas com as quais nós mais amamos. É os locais onde que a gente consegue identificar melhor isso. Normalmente nós não atacamos pessoas que estão longe da gente. Normalmente nós conseguimos às vezes até falar, ter mais paciência com pessoas que não têm nada a ver conosco. Mas quando às vezes nós entramos para dentro da nossa casa, do nosso lar, no círculo mais íntimo, é onde que nós deveríamos fazer a diferença e nos expressar diferentemente. É aí que às vezes nós fazemos totalmente o contrário. E às vezes um coração fica quebrado. Ah, pastor, mas a palavra não foi dada. Eu digo que a palavra foi dada para as pessoas e não foi dada para os animais. Mas os animais não se comunicam, pastor? Comunicam. Eles se comunicam, sim. Mas a palavra foi dada ao homem, o único ser que ele é capaz de levantar a sua cabeça para o alto. Não tem nenhuma criatura humana, nada, nenhum ser criado que ele levanta a sua cabeça para o alto. Somente o homem levanta a sua cabeça para o alto, porque a Bíblia aqui é do alto, é que vem o quê? O nosso
socorro bem presente. É do alto que o Senhor está. Eu lembro que quando eu trabalhava na Telegoiás, na área de informática ali no CPD, normalmente nós íamos para São Paulo, íamos para Brasília, viajávamos para aprender alguma coisa. Quando eles queriam trazer pessoas também para nos ensinar a expressar, eles traziam um profissional e sentava com um grupo ali de 10 analistas, de 15 pessoas ali na área de informática e passava às vezes um final de semana ensinando, às vezes exatamente isso, como usar o uso adequado das palavras, porque as empresas hoje estão preocupadas. Elas estão, imagina você ligando num call center, imagina. Você liga num call center, e do lado de lá tem alguém estressado, que não usa bem as palavras. Eu gostaria de reclamar que a minha máquina de lavar estragou. A máquina de lavar é assim mesmo, minha senhora, estraga, né? Não, mas tem só 8 meses que a máquina estragou. E a pessoa do outro lado lá irritada, né? Porque a máquina estragou e ela não tem nada com isso. Ela às vezes nem máquina não tem. O que acontece? Não vai ter uma boa formação. O que acontece? Às vezes nós não sabemos usar adequadamente as palavras e colocamos tudo a perder. Empresários, profissionais, homens que estão querendo subir na vida, pessoas que estão querendo galgar postos maiores. Às vezes tem uma capacidade tremenda, mas ele não sabe se comunicar, não sabe falar. As falas são ásperas, as palavras são duras. O que isso acontece? A pessoa às vezes nunca cresce, nunca vai para frente. Ou vai crescendo e quando está lá em cima leva um grande tombo por causa das suas próprias palavras. Vamos passando aqui para frente. Olha só aqui, o cuidado com aquilo que falamos. Vamos dizer todos juntos esse versículo? Vamos lá? 1, 2, 3. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, 1. Olha lá, você conhece alguém assim? Igual aquele nobre cavalheiro ali? Que a língua dele é felina, é fogo puro. Tudo que ele fala é sempre dureza, não tem uma palavra mediana. A palavra dele é sempre dura, sempre áspera. É dentro de casa, é na família, é com os amigos, é com os funcionários, é com todas as pessoas, sempre uma palavra dura. Você conhece alguém assim? Diga amém. E do contrário, aqui tem uma senhora também. Ela está na mão ali, ó, quase colocando na sua língua, na sua boquinha, uma pimenta. Você conhece alguém assim que tem a língua apimentada? Nós sempre conhecemos, né? Sempre conhecemos. Tem uma história que diz que um rei, ele teve um sonho muito ruim, e ele não sabia como interpretar este sonho. Ele chamou um dos sábios para que pudesse interpretar o seu sonho, e o sábio chegou para ele e disse, depois que ele contou o sonho, o sábio disse assim para ele, qual que é o sonho? Ele disse assim, olha, eu sonhei que eu estava perdendo todos os dentes da minha boca e ficava sem nenhum dente na boca. O sábio pensou um pouquinho e falou, mas que desgraça, meu rei, que desgraça. Que coisa terrível. Que coisa terrível. Esse sonho é o seguinte, todos os membros da sua família vão morrer antes do Senhor. E o rei ficou irado com aquelas palavras dele, porque a família, matando a família dele, e mandou dar 100 chibatadas nele. Chamou um outro sábio lá,
para revelar o mesmo sonho, contou para ele o sonho, e o sábio expressou para o rei da seguinte forma: meu rei, mas que coisa maravilhosa, meu rei, mas que coisa maravilhosa, isso é uma bênção na sua vida, meu rei. E o rei ficou assim, né? Mas o que aconteceu então? Qual que é o sonho? Meu rei, fique tranquilo, o Senhor é um homem abençoado, bem-aventurado, o Senhor vai ter vida longa, as pessoas morrerão na sua frente, o Senhor vai continuar vivo por muito tempo. O rei pegou, deu 100 moedas de ouro para o sábio que saiu. Quando o sábio está chegando lá fora, alguém pergunta: mas eu não entendo uma coisa. Acabou de sair daqui um homem que falou as mesmas palavras suas e foi chicoteado. Agora você fala e recebe um prêmio, moedas de ouro. E o sábio disse para ele assim: o problema não está simplesmente na história, mas de como nós falamos para as pessoas. Ou seja, aqueles dois homens falaram as mesmas coisas, que o rei ia demorar a morrer, que os parentes iam morrer primeiro do que ele. Mas o sábio, o segundo sábio, falou diferente: o Senhor vai ter vida longa. Não falou que os familiares dele, não tocou no nome dos familiares dele. O que isso significa para nós? Nós temos tantas maneiras corretas de falar as mesmas verdades, e às vezes nós dizemos assim: eu sou assim mesmo, eu nasci desse jeito, a minha boca é assim mesmo, não adianta, que eu não mudo, eu não consigo mudar. Como não consegue mudar? Isso é filosofia humana, isso é humanismo. Ah, eu nasci assim, eu vim de uma família que sempre falava assim, eu vim de uma família que o meu pai e a minha mãe sempre tiveram palavras duras, eu aprendi, tudo bem, você pode ter aprendido, assim como eu aprendi, mas nós não baseamos a nossa vida no humanismo, naquilo que vem de fora, para dentro do nosso interior, não. Nós aceitamos a Jesus e colocamos na nossa vida, que habita em nós agora, não são palavras duras, rancorosas, não, mas quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus, que faz a diferença na minha vida e na sua vida, para nós sermos pessoas diferenciadas do mundo. Diga amém. Se você está dito palavras duras, você precisa mudar a sua vida, mudar a sua maneira de ser, repensar a sua vida, colocar diante de Deus, dizendo: Deus, transforma a minha vida. Eu lembro que eu gostava, eu aprendi com meu pai. A minha mãe não, minha mãe sempre foi crente, mas eu aprendi com meu pai, aprendi os palavrões, os piores palavrões que eu ouvia. Quando eu casei, qualquer coisa soltava aqueles palavrões tremendos, terríveis. A coisa estava ruim, a comida estava ruim, mas que coisa, né? E falava um palavrão tremendo. Mas o Espírito Santo de Deus entrou no meu coração e na minha vida. E onde o Espírito Santo de Deus está, algo acontece, tem que acontecer. As pessoas me dizem: pastor, mas você é uma pessoa tão tranquila. Eu olho para o Senhor assim, eu vejo uma paz, uma tranquilidade tão grande. Eu não sou tão tranquilo assim, não. Não sou. Mas o que eu fiz? Eu me moldei ao Espírito Santo de Deus na minha vida. Teve uma época que às vezes as coisas saíam tão fluir assim. Nós tínhamos um campeonato lá na Tele Goiás de futebol. Eu era o ponta esquerda, batedor de falta e de pênalti oficial do meu time. Craque é craque. E um dia da decisão, lá no clube da Tele Goiás, assim, estava todo o campo, é um dos campos mais bonitos que tem aqui em Goiânia, é o lá da Tele Goiás. Os times do Vila Nova, do Atleta, tudo treinavam lá. E nós estávamos na decisão do campeonato. E assim, os alambrados, os locais, tudo cheio, a diretoria da Tele Goiás, toda lá.
sentadas nas arquibancadas de frente, né? E sobrou para me bater um pênalti. E eu fui e bati o pênalti. E errei o bendito pênalti. E alguém lá da torcida começou a me encher a paciência, lá da torcida. Eu só sei que eu parei no meio do negócio e virei para o lado que a torcida estava. E só que no lado que esse povo estava os diretores da Telegoiás lá também. Irmãos, eu soltei tantos impropérios e tantos palavrões e mandei a família inteira. O meu diretor, que era o diretor de operações, ele pegou, baixou a cabeça, virou as costas e foi embora, porque senão ele me demitiria lá no mesmo lugar. Mas eu propus no meu coração em ser diferenciado. Que não saia uma palavra torpe da nossa boca. Que não saia uma palavra vulgar da nossa boca. Eu não me lembro de estar falando aqueles impropérios, aqueles palavrões, mais de 20 anos. Porque o meu coração foi treinado, e eu dei lugar para o Espírito Santo de Deus fazer isso. Às vezes você está tendo essa prática, e não sabe o que fazer. Eu te digo o que fazer: se coloque totalmente dependente na presença do Espírito Santo de Deus. Se dobre diante dele e diga: Deus, eu quero mudar, e o Senhor, eu te dou liberdade para que o Senhor possa mudar, fazer isso na minha vida. Amém? O cuidado com aquilo que falamos. Qual é o uso que nós temos feito da nossa língua? Qual é o uso que nós temos feito da nossa língua? Temos edificado, eu coloco uma pergunta aqui. Temos edificado pessoas ou temos destruído? Pedro, quando estava falando, um dia foi identificado pela sua língua. Lá ele queria ficar afastado, Jesus preso, Jesus sendo condenado e Pedro afastado, mas ele foi conhecido pelas pessoas, pelos oficiais, pelos guardas, pelas pessoas comuns ali. Foi conhecido pela maneira com que ele falava. Não da maneira, porque ali todo mundo praticamente era galileu. Não era simplesmente um sotaque, mas o jeito que ele se expressava às pessoas. Como que você tem sido reconhecido e conhecido pelas pessoas que estão próximas de você? A gente treina, né? A gente vai na academia, treina os braços, treina a perna, treina abdômen, treina de tudo. E você acha que tem jeito. Mas você não coloca a sua língua na esteira, né? Imagina uma esteirinha para a língua. Eu te pergunto: edificado ou destruído? Pense um pouco. As suas palavras têm feito com que as pessoas fiquem para o alto, com que as pessoas se sintam bem, com que as pessoas tenham vontade de seguir em frente, com que as pessoas possam recomeçar dos seus traumas, recomeçar das suas frustrações. As pessoas falam: não, realmente eu posso ter um novo recomeço, porque você foi usada, instrumento de Deus para isso.
Alguém está dizendo, não, eu não vou conseguir, de maneira, isso não é para mim. Eu não vou conseguir. Eu já me frustrei 3 vezes e dessa quarta não vai ser diferente, eu não vou conseguir. Mas você tem uma palavra de Deus com autoridade para essa pessoa. Ou você é aquele que, não, é assim mesmo. Crente é tudo igual. Isso acontece. Não, rapaz, você está debaixo das mesmas coisas, porque a Bíblia fala que o sol nasce para justo e para injusto. E que se está acontecendo ruim com você, o que tem a acontecer essas coisas ruins? Você já perdeu 3 vezes? Não. Perder mais uma agora, o que tem? Não tem problema nenhum, não. Não, você não vai conseguir, porque realmente tem mais gente capacitada que você. É muito difícil mesmo. As suas palavras são de que maneira? Os seus filhos, quando olham para você, vem instrumento dizendo, eu quero ser exatamente como meu pai. Eu quero ser o espelho da minha mãe. Eu quero ter as palavras sábias que saem da boca do meu pai. Eu quero ter as palavras sábias que saem da boca da minha mãe. Eu vou formar um dia uma família. E eu quero que esta família seja exatamente igual à família que nós temos hoje. Só tem um jeito. Só tem uma maneira correta, se nada mais deu certo na sua vida. Ou você fecha sua boca, totalmente, taca um zíper na sua boca, ou, tem criança aqui não. Ou você faz uma cirurgia na sua língua. Pastor, eu quero entrar no céu. Tá bom, a Bíblia fala que é melhor você entrar no céu. Quantos estão me entendendo? Diga amém. O cuidado com aquilo que falamos. Alguns pensamentos. Veio dos filósofos antigos, Sêneca, lá daquela turma ali de Platão, e chegou aqui em Augusto Cury e dessas pessoas aqui. Pessoas brilhantes falam sobre ideias, conversam sobre ideias, altos papos sobre ideias, sobre o futuro, sobre as coisas projeções, sobre coisas que irão acontecer, sobre sonhos, sobre pensamentos, sobre realizações. Pessoas médias, medianas, medíocres, falam sobre coisas. Minha sonho é comprar um carro novo. E o seu assunto, você já viu com alguém que compra um carro, às vezes compra um carro novo, e você está numa festa com essa pessoa? Ou chega de uma viagem internacional, nacional, sei lá de onde. E você está numa mesa, numa roda, conversando, e a pessoa não deixa mais ninguém falar, só ela que fala, e só ela que fala bobagens. Só quer falar de futilidade. Porque eu sou assim, porque eu tenho assim, porque eu comprei assim, porque é assim o meu coisa, desse jeito, é uma maravilha. Eu comprei em Miami, comprei em não sei o quê, eu fiz isso, viajei para isso, conheci isso. São pessoas o quê? Medíocres, medianas. A medíocre é a palavra mais forte que a gente conhece. Mas é pessoas medianas. Diga comigo, pessoas brilhantes falam sobre ideias.
Diga, pessoas medíocres falam sobre coisas. Agora, pior do que ser medíocre ou mediano é pessoas pequenas, pequenininhas. Você olha para a pessoa, ela é um gigante, 2 metros de altura, mas você chega perto dela, conversa com ela, ela se torna um anão. Por quê? Pessoas pequenas falam sobre outras pessoas. Diga comigo, pessoas pequenas. Pessoas pequenas falam sobre outras pessoas. O que é falar sobre outras pessoas? Ah, pastor, mas aquela pessoa é brilhante, né? Mas que maravilha. Eu tenho uma admiração tão grande por aquele amado, por aquela amada. Aquela pessoa me inspira tanto, aquela pessoa, né, me faz eu crescer. É desse jeito? Pessoas pequenas falam sobre outras pessoas e falam coisas más sobre estas pessoas. Conversam, giram toda a sua conversa sobre pessoas, mas denegrindo, falando mal, procurando para puxar tapete, lançando setas, lançando coisas ruins, para que a pessoa possa ter uma ideia ruim a respeito de outra pessoa. Pessoas pequenas falam sobre outras pessoas. Palavras que matam. Palavras que matam. Vamos ler esse verso, Provérbios 18, 21, diz assim, vamos ler todos juntos, vamos lá? 1, 2, 3. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Palavras em si não têm poder algum. Ah, pastor, mas a Bíblia não fala isso. Eu estou dizendo que palavras em si não têm poder algum. Eu dizer, não sei o que, fulano é feio, fulano é esquisito, fulano é coisa, isso não tem poder algum. Mas o que tem poder, às vezes, sobre nossas palavras, é quando eu abro uma brecha através da minha palavra sobre a vida de outra pessoa. Porque quando eu abro uma brecha na sua vida, por exemplo, nós estamos conversando com alguém, e eu digo para esta pessoa que você é isso, que você é aquilo, que você não é assim, que você não presta, que você é intragável, que você é uma pessoa insuportável, vermezinho, coisa ruim, trem que não presta, trem que não vale a pena escutar. A minha palavra em si, até que não tem problema, mas o maior problema que tem é quando Satanás toma estas palavras e enreda para si. Quando eu estou falando isso, eu estou abrindo uma brecha na sua vida, dando legalidade para que o inimigo comece a agir na sua vida. Quantas vezes nós abrimos brechas nas vidas das pessoas que estão tão próximas de nós? Quantas vezes nós tiramos da vida das pessoas e tiramos pessoas do caminho correto através das nossas palavras? Ah, pastor, eu falo palavras carinhosas para todo mundo lá em casa. Eu sou tão carinhoso. Para o meu filho, às vezes, quando ele não fala, eu não falo que coisa palavrão, pastor. Para o meu filho, quando ele faz alguma coisa errada, por exemplo, eu falo assim, nossa, mas você é tão burrinho, meu filho. Carinhosamente. Eu sou carinhoso.
A Bíblia diz que isso é tão sério. Mateus 12, 36 e 37. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Quantos estão me entendendo, irmãos? Nenhuma das nossas palavras, a Bíblia diz que até que das pedras poderão ser retiradas nossas palavras. Nenhuma palavra que eu falo aqui, ela fica. A ciência diz que se porventura tivesse uma maneira, porque a minha palavra, tudo que eu falo, ela bate num lugar, bate no outro, sai para cá, mas ela vai para o espaço, as minhas palavras, e elas ficam. Agora, um dia Deus vai pegar todas essas palavras, vamos pegar todas estas palavras, e está dizendo que cada um dos homens haverá de dar conta de toda palavra que tiver falado, pois pelas suas palavras você poderá ser absolvido ou justificado, em outras versões, e pelas tuas palavras será o quê? Condenado. Às vezes nós, principalmente nós líderes de alguma coisa, nós temos frustrado muitos sonhos de muitas pessoas. Pessoas que espelham em mim, pessoas que espelham nos pastores da igreja, que espelham no pastor Salmo, pastora Cássia, nos líderes de uma maneira geral da igreja. E às vezes, por isso que nós temos que ter um cuidado muito grande ao falar uma palavra. Porque palavra falada não tem como você pegá-la de volta. Como diz um provérbio, não tem como eu ter uma segunda oportunidade de causar a primeira boa impressão. Então nós líderes, principalmente, você que lidera alguma coisa, as pessoas se espelham em você e se espelham em nós. Às vezes as pessoas querem fazer coisas que nós fazemos. As pessoas querem ser, às vezes, algumas coisas que nós somos. As pessoas sonham com aquilo que às vezes nós falamos, pregamos, anunciamos. Elas creem naquilo que sai da nossa boca. Aquilo que sai às vezes da minha boca, da sua boca, para as pessoas é uma verdade. É uma verdade. Se eu digo para alguém que se espelha em mim, e olha para mim e digo para esta pessoa, você é incapaz disto. Isto não é para você. O que é que eu estou fazendo? Diga, irmãos. O que é que eu estou fazendo? Eu estou destruindo alguém. Não é uma pessoa comum. Você dentro da sua casa, você é um líder. Você é um sacerdote, você é sacerdotisa. Você tem liderança, você tem palavra de autoridade. A palavra que sai da sua boca, o Espírito Santo de Deus toma ela com fogo e poder e faz as coisas acontecer através da palavra de fé que sai da sua boca. Ou você dá legalidade para que o demônio possa estar agindo na vida das pessoas, as quais você tem autoridade sobre elas. Diga misericórdia. De que maneira uma palavra pode matar? De que maneira uma palavra pode matar? Uma única palavra pode matar um sonho. Uma única palavra pode colocar em derrocada
tudo que uma pessoa sonhou pela vida inteira, nunca mais ela pode ser a mesma pessoa. Através de uma única palavra, de alguém que tem autoridade sobre esta pessoa. Alguém que ama. Palavras que vivificam. O homem se alegra em responder bem. E quão boa é a palavra dita ao seu tempo. O homem se alegra em responder bem. E quão boa é a palavra dita ao quê? Ao seu tempo. Responder bem. Como que nós podemos responder bem a alguém? A física diz que a toda ação tem uma reação de mesma intensidade, sentidos opostos. Quando eu digo uma palavra para alguém, às vezes dura, o que é o lado natural da outra pessoa? É fazer o quê? Responder à mesma altura, quizás aumenta o nível um pouco. Não é isso? Eu contei esses dias aqui para vocês, né? O casal brigava tanto, alugou uma casa, crente. Pensa nos crentes. Pai do Senhor, beijinho, saudade. Estou voltando na terça, na oração. Pensa nos crentes, tipo boa, gente boa. Alugou a casa, muito espiritual. Esta casa pertence ao Senhor Jesus. Escreveu no muro. Todo mundo que passava via, né? Mas os nobres irmãos não davam testemunho disso. Um falava uma palavra, o outro subia, um dó ou ré, fá, e vai subindo o tom do negócio. Brigas tremendas, toda a vizinhança escutava. Alguém foi lá e não aguentou aquela hipocrisia. Aonde estava escrito lá, esta casa pertence ao Senhor Jesus. Ele pôs lá vírgula. Mas está alugada para Satanás. Não fale palavras comuns. Você está conversando com seu filho, com sua filha, com seu esposo, com sua esposa. Não fale palavras comuns. Eu estou casado há 30 anos. Eu já sei, a Marisete me olha, com o olho de cá eu sei o que ela vai falar. Com o olho de cá eu já sei o que ela vai falar. Então eu já conheço as palavras dela de cor e salteado, todo o vocabulário dela. Já conheço. Ela conhece os meus. Mas eu aprendi uma coisa. Não é pelo muito falar que nós vamos conseguir alguma coisa. Não é você ficar repetindo as mesmas coisas para o seu marido ou para a sua esposa todos os dias e pensando que isso vai fazer com que esta pessoa mude. Não. Ao invés de você chegar para o seu filho, para a sua filha, e todos os dias faz a mesma coisa, não arruma a cama, não tira os negócios, não escova os dentes, não sei o que, não faz isso, não faz aquilo, e você fala as mesmas coisas todo dia. E no meio da discussão, você solta aquilo que não quer falar.
isso não vai modificar em nada. Experimente um dia no meio de uma discussão que você estiver tendo com alguém, da sua família, da sua casa, alguém, você falar coisa diferente. Experimente com o seu filho, com a sua filha um dia, quando estiver lá no meio de alguma discussão, que normalmente eles não aceitam, e você quer que seja aceito aquilo que você pensa, experimente fazer diferente, mudar a cabeça, fazer pensar de maneira diferente. Experimente pegar no rostinho dele, no rostinho dela, dar um abraço, coisa que você às vezes nunca fez. Puxe para o seu lado e diga: isso aqui não nos leva a nada, mas uma coisa eu sei, você é a pessoa mais importante que eu tenho nesta casa. Eu estou falando isso, pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer palavra, pode ser qualquer atitude. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Evitando o quê? A tagarelice. O que é tagarelice? O que é tagarelice, irmãos? Falar demais, falar sem pensar, falar por falar. Falar para passar o tempo. Experimente entrar no elevador com alguém que você nunca viu no seu prédio. Lenta, você está lá dentro. Bom dia, bom dia. O sol está quente hoje. Hoje não vai chover, né? Parece. O Goiás está aí nas cabeças, né? Conversar por conversar, tagarelice, falar. Lá em Israel, já tinha uma palavra de Deus para o povo, que dizia assim: não andarás com mexeriqueiro. Não é quem chupa mexerica. Mexeriqueiro não é quem gosta de mexerica. Eu acho que a gente pode fazer até uma analogia disso daí. Porque mexerica, principalmente aquelas mexericas ditas as fuxiqueiras, as enredeiras, não é isso? Já dizia isso. Tem um provérbio que diz: quem fala o que quer, ouve o que não quer. Thomas Edison era um homem que era um grande inventor. Grande inventor. Não só a lâmpada, mas inventou muitas outras coisas. E um dia na faculdade, as pessoas fazendo uma homenagem a ele, que ele tinha acabado de inventar o fonógrafo. Aparelho, né? Primeiro aparelho do mundo, que você colocava a sua voz, era reproduzida, e você falava, era reproduzida. E eles chamaram ele para fazer uma homenagem a Thomas Edison e falaram tantas coisas boas a respeito dele, começaram a tecer muitos elogios, e falaram assim: aqui está conosco um homem que foi capaz de inventar a máquina que fala. Ele tomou a palavra e disse: eu não sou merecedor destas palavras, e gostaria de fazer aqui também, consertar uma coisa. Eu não sou o inventor da máquina que fala. Quem fez isso foi Deus. Eu simplesmente inventei uma máquina que sou capaz de fazer ela parar de falar quando eu quero. Ou seja, nós temos que ter a habilidade de parar, de quietar, de calar a boca, de não falar nada em determinados momentos da nossa vida. Nós não temos que ter uma palavra para todo momento, você não tem que ter. Você não é tão sábio e tão sábia para você achar que as suas palavras têm que ser ouvidas por todas as pessoas.
Você não tem que querer que as pessoas aceitem as suas palavras simplesmente como se fossem uma verdade absoluta. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto. Se contiver a língua, parecerá que tem discernimento ou sabedoria. Imagine, até o insensato, o ignorante, o burro, tolo, passa por sábio. Nossa, né? A pessoa está lá no meio de 10, está quietinho, os outros falando bobagem, tal, ideias erradas, torpes, falando mal de um do outro, o outro está quietinho. Está quietinho é porque não sabe o que falar, não tem o que falar, mas está quieto. Concorda, com ar, com expressão de intelectual. A Bíblia fala que esta pessoa aqui passará por sábio se ficar quieto, calado, no momento certo. E se contiver a língua, parecerá que tem sabedoria, discernimento. Pareça sábio de vez em quando, irmão. Irmã, de vez em quando, pareça que você é sábia. Fique quieta, fique calada. Guarda esta língua sua, em nome de Jesus. Põe um zíper assim, igual nós passamos naquela figura, na tua boquinha. Ali, olha que maravilha de pessoa. O que você consegue visualizar nessa amada pessoa? A boca e a língua. E os dentes. O que as pessoas, quando você sai de um lugar, de uma reunião de família, reunião de amigos, o que as pessoas... O que tem a imagem sua? Meu Deus, graças a Deus, tranquilidade. Meu ouvido está até doendo, ardendo. É assim que as pessoas falam? Se for isso, eu tenho uma indicação para você. Joyce Meyer escreveu um livro muito bom. Eu dei para minha esposa, ela já leu. Ela leu o livro, está sábia de uma natureza tremenda. Joyce Meyer escreveu um livro dizendo: eu e minha boca grande. É um livro maravilhoso esse. Mas é sério, se você quer às vezes aprender algumas coisas, adquira esse livro. É um livro antigo, já deve ter uns 8 anos, 9 anos que ela escreveu esse livro. Mas é um livro que tem edificado muitas pessoas. Porque ela é uma mulher muito séria, e uma mulher que tem consciência cristã, e sabe ensinar mulheres, e sabe ensinar homens também. Evitando a maledicência. Olha que coisa linda. Olha que maravilha. Comunhão. Esconde a faca de um lado, a espada, e esconde aquele negocinho dali de guerra do outro lado. Olha a cara de alegria dos irmãos. A paz, irmão. Paz, querido. Você já viu uma coisa dessa? A paz do Senhor. E você sente a faca pertinho entrando nas costas. Recíproco, né? Pois é. Olha só, evite a maledicência. O que é maledicência? O que é maledicência? É o quê? Falar mal, não é isso? Maledicência, falar mal das pessoas. Irmãos, a maior dificuldade, principalmente, a igreja tem, não são as coisas que vêm de fora.
Preste atenção. Isso é para nós. Não são as coisas que vêm de fora. Não é o diabo. Não é as coisas do mundo. Mas são as coisas que estão, às vezes, dentro da própria igreja, que o diabo usa como carnalidade. Falar mal de alguém, dizer mal de alguém, puxar o tapete de alguém, querer que a pessoa não se dê bem para que ela possa se dar bem. O que isso fala? Isso fala da luta interna que às vezes, o que nós temos de fora, Deus é capaz de suportar por nós. A Bíblia diz que as portas do inferno de maneira alguma prevalecem contra a igreja, de jeito nenhum. Mas Deus não fica aí interferindo, não, o meu filho está falando mal daquele, eu vou cortar a boquinha dele. Deus não faz isso, porque senão, o culto de domingo, principalmente o culto de Santa Ceia, estaria aqui com poucas pessoas, quem sabe com pouquíssimas, talvez, né? Se Deus fizesse isso, mas Deus fizesse isso, podia fazer igual Ananias e Safira, né? Por que Deus não faz hoje igual fez com Ananias e Safira? Mentiu, morreu. Falou mal, morreu. Por quê? Porque Deus, aí nós não estaríamos pregando aqui, nós estaríamos lá no cemitério, lá. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina. O que é abominar? É ter nojo. O que é nojo? Irmão, você já teve nojo de alguma coisa? Já teve nojo? Vamos falar de coisas concretas. Você já pegou nas suas mãos assim? Imagina você pegar nas suas mãos um monte de minhoca, e falar assim, você vai precisar, você está com problema de estômago, minhoca é bom. Você está com problema de gastrite, é 15 minhocas por dia. E você pega aquelas minhoquinhas nas suas mãos, elas mexendo para lá e para cá, e você pega elas, olha bastante tempo para elas, elas olham para você, e você olha para elas. E você lentamente leva as minhocas na sua boquinha. E elas vão descendo, vão descendo, vão descendo. Isso traz nojo? Causa vômito. Isso é o que Deus sente quando alguém vê um irmão dentro da igreja fazendo maledicências com outro irmão. É o que Deus sente quando Ele vê um salvo, remido pelo sangue de Jesus, lá na cruz do Calvário. A mesma boca que fala, que gosta, que ama, é a mesma boca que difama, que diz que não presta, que não vale nada, que eu sabia que não prestava, que eu sabia que não valia nada. Isso aqui a Bíblia diz que Deus tem o quê? Nojo. E Ele diz assim, aí Ele vai citando as 6 coisas e cita a 7ª, lá no final. Primeira coisa, olhos altivos. Segunda, o que é? Língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que maquina pensamentos perversos. Quinto, pés que se apressam a correr para o mal. Sexto, a testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª, que ele abomina. É o quê? O que semeia contenda entre o quê? Irmãos. Irmão Marcos, leia para mim, por favor, Gênesis 3, de 1 a 7. O semeador lança semente de desconfiança, né, no caráter das pessoas. O semeador de maledicência, ele lança uma sementinha no caráter, na honestidade das pessoas. Ele não fala mal,
Ele não diz claramente maldade sobre a pessoa, mas ele faz o quê? Ele lança uma sementinha. Veja aí, Gênesis 3, de 1 a 7. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis deles, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Amém. A serpente aqui usada por Satanás, ou Satanás na serpente, falou mal de Deus. A serpente falou mal de Deus, falou que Deus não era bom, que não sei o quê. Não falou mal. A semente fez o quê? A serpente fez o quê? Ela lançou uma semente de dúvida no coração de Eva. Ela disse: certamente, Deus tinha falado, não coma que vocês vão morrer. A serpente disse: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês vão ser pessoas iguais às sábias. Ou seja, ela não falou mal de Deus. Lá no início, nós já sabemos como que funciona. O maledicente, ele não fala mal da pessoa. O maledicente, ele lança uma semente para gerar dúvida sobre a credibilidade da pessoa, sobre a honestidade da pessoa, sobre quem é a pessoa, sobre como que a pessoa se comporta, sobre como que a pessoa é no seu dia a dia. Ela não fala mal. Se você falar assim, mas eu não concordo com isso, ela fala, eu também não. Confronta o maledicente para você ver. Ele vai concordar imediatamente com você, porque ele não tem caráter. Passando esses versículos aqui. Agora, pois, olha Colossenses, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. 1 Pedro 2, de 1 a 2, diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para o quê? Salvação. O que é despojar? Despojai-vos. O que eram os? Vamos pensar nisso aqui, que eles estavam, Paulo e Pedro, conheciam bem a linguagem romana do despojo. Do despojar era tempo de guerra. Era quando os vencedores venciam a batalha, eles tomavam dos derrotados aquilo que era deles. Nós, aqui o que Pedro está dizendo é que nós devemos nos despojar, ou seja, nós os vencedores, devemos lançar fora aquilo que é do inimigo, que já não é mais nosso, que não é meu, nem é seu. O que são essas coisas? Maldade, maledicência, hipocrisia, falsidade, todas essas coisas não são nossas, são despojos que estão na mão do inimigo. E que nós somos os vitoriosos, os vencedores, nós não temos que tomar posse disso. Isso não é para mim, não é para você.
Isso aqui eu acho interessante. Eu vou, acho que, encerrar por aqui. Cuidados com a língua. Quantos estão vendo esta figura aqui? Amém? Todos estão vendo? O que são aqueles negócios redondos ali? São o quê? Peneiras. Eu vou falar esta história dita de que é real, e você depois eu faço a aplicação e nós encerramos. Conta-se que Sócrates chegou um homem para ele querendo falar de alguém, com um assunto muito sério, para falar de alguém e falar para Sócrates, para que Sócrates pudesse orientá-lo. Mas na realidade ele queria falar mal de alguém. Sócrates então pergunta para esta pessoa, preste atenção aqui. Sócrates já pergunta para esta pessoa que quer falar para ele, e diz assim: esse assunto que você está querendo me contar, você já passou ele pelas 3 peneiras? Ele falou: peneira? Que peneira? Eu não estou entendendo o que o senhor está falando. Ele disse: a primeira peneira da verdade. Você perguntou para o homem: você já examinou se o que você está prestes a me contar é uma verdade absoluta? O homem falou: não tenho certeza, porque eu ouvi de outras pessoas. Eu não tenho convicção e já ouvi de outra confissão. Ele pergunta então: vamos para a segunda peneira, a peneira da bondade. O que você está querendo me contar é algo de bom? O que você está querendo me contar edifica outras pessoas? É algo de bom e edifica? O homem pensou: não é. Não é nada de bom. Ele disse: então vamos passar para a terceira peneira então. O que você está querendo me contar é necessário, tem necessidade de você passar esta informação para mim? É necessário isso? O rapaz pensou, não é necessário. Então Sócrates olha para aquele rapaz e diz assim: se o que você está querendo me contar não é uma verdade, não tem frutos de bondade, e se não tem necessidade, você não precisa abrir a sua boca para falar coisa alguma para mim. Quando alguém vier contar alguma coisa para você, você fala para ela assim: você já passou pelas 3 peneiras? Mas eu quero te contar uma coisa, é daqui, eu ouvi ontem, você não sabe da maior. Rapaz, você não sabe, o negócio está pegando fogo. Eu fiquei sabendo que o fogo... Cala a boca. Já passou pelas peneiras? Será que nós temos feito isso? Colocado essas peneiras, peneirando as informações que chegam até nós? Ou se nós estamos apoiando, dando vazão, estamos fazendo? Às vezes eu fico irado comigo mesmo em certas situações. Irado às vezes comigo mesmo em certas situações. Porque nem sempre eu tenho esta intrepidez de falar para alguém assim: cala a sua boca, nojento. Não venha falar mal desta pessoa para mim. E quando eu não faço isso, a grande maioria das vezes eu faço, não com essas palavras amigas assim, né? Na maioria das vezes eu faço, mas quando eu não faço, me dá um negócio ruim no coração, que eu fico tremendo por inteiro. E eu sei que é o Espírito Santo de Deus, às vezes dizendo para mim assim: rapaz, você viu as peneiras todas na sua vida e você não fez nada. Vamos ficar de pé. Pastor, Sim, eu pastor. queria deixar um texto que fala sobre essas peneiras. Pois não. Filipenses 4, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele fala o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto,
tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude nisso, e se há algum louvor, nisto pensais. Essa é a peneira total. É exatamente, o nosso pensamento tem que estar ligado exatamente nisso que é a palavra de Deus. É louvor, tem adoração, nisso nós devemos colocar a nossa mente. Final. Mas às vezes as palavras têm depreciado muitas pessoas, muitas vidas. Às vezes palavras têm tirado alegria, assim como nós falamos de muitas pessoas. Às vezes palavras que você falou marcou a vida dos seus filhos, marcou a vida da sua esposa, do seu esposo, marcou a vida dos seus amigos, dos seus parentes. E às vezes marcou essas palavras negativamente. Mas Deus nesta manhã, Ele tem algo para nós. Deus nesta manhã tem um refrigério para a nossa alma, para fazer as coisas acontecer. Se você tem falado palavras ruins, Deus tem a capacidade de anular e fazer destas maldições, fazer bênção na vida destas pessoas. Se você tem lançado palavras ruins, Deus tem a capacidade de reverter esta situação, tomar nas mãos dEle e escrever uma nova história com você e com essa ou com estas pessoas. Mas se você está aflito no seu coração e não sabe que as palavras têm lançado sobre você, às vezes você está com o coração bem aflito, Deus tem nesta manhã para você palavras também. E essa aflição, Deus pode te dizer nesta manhã: não temas, não temas. Você está dizendo: não consigo. Deus está dizendo: você é especial, você vai conseguir sim. Você é menina dos meus olhos, você é amado de Deus, amada de Deus. Você é pessoa gerada através do fruto do Espírito Santo de Deus na sua vida. Eu quero orar nesta manhã. Eu sei que nós passamos um pouco do tempo, mas eu quero orar por você nesta manhã. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. A Bíblia diz: eu te esforço, eu te ajudo, eu te escondo com a destra da minha mão. Se você às vezes não sabe como conduzir as palavras, venha. Se você às vezes tem lançado palavras ruins, venha. Se você quer consertar com Deus alguma palavra, venha. Se você acha que você não está tendo sabedoria para lidar com as coisas, venha. Tudo na nossa vida é por fé. Nós temos que agir desta maneira. Eu estou aqui nesta manhã para ser esse instrumento, não é para ter uma palavra simplesmente a mais no seu vocabulário, na sua mente, no seu coração, não. A palavra nesta manhã é para que ela possa fazer diferença na nossa vida, ela possa realizar aquilo que Deus deseja, realizar aqui no meio do seu povo. Você foi escolhido, escolhida por Deus para estar aqui nesta manhã. Vamos orar juntos nesta manhã. Tem de bom ânimo, diz o Senhor para você nesta manhã. Tenha palavras sábias no seu coração. Vamos orar. Amado Deus, nesta manhã eu quero te louvar, Pai. Eu quero te agradecer porque a Tua palavra, meu Deus, não tem voltado vazia. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem, ó Pai, aberto os Teus olhos, os Teus ouvidos estão atentos ao que se passa, meu Deus, no meio do Teu povo. Ó Pai, nesta manhã eu quero te agradecer, porque nós entendemos que todas as coisas, ó Pai, estão diante dos Teus olhos. Ó Deus, obrigado, porque não simplesmente o Senhor vê, mas quando nós clamamos, o Senhor também vem ao nosso socorro.
ao nosso auxílio. Ó Pai, nós não podemos fazer com que palavras lançadas, ó Deus, elas se tornem bênção na vida das pessoas. Ó Deus, mas nós conhecemos um Deus que é capaz de transformar qualquer maldição em bênção. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, se houve alguma palavra aqui maldita, Pai, com uma palavra mal lançada, que por algum dos teus servos durante o seu tempo de vida, na vida de alguém, eles estão aqui porque creem no sobrenatural do Senhor, ó Pai, que estas palavras sejam tomadas da mão do diabo agora, em nome de Jesus. Eu declaro que o inimigo, a partir desse instante, não terá mais autoridade para usar nenhuma destas palavras malditas sobre a vida de alguém nesta manhã, ó Pai, porque pela fé eu oro, ó Pai, aqueles que têm dificuldade de falar, Senhor, eu te coloco, te peço, dá a eles sabedoria, não a sabedoria do homem, não a sabedoria humana, mas a sabedoria que vem do alto, no momento certo, na palavra certa, no tom certo, do jeito certo, com a pessoa correta. Deus abençoa cada um dos teus servos, ó Pai. Queremos que a nossa boca, Senhor, não seja manancial de bênção e de maldição, mas nós queremos que da nossa boca saia como favos de mel, ó Pai, palavras doces, palavras suaves, palavras que edificam a vida das pessoas, ó Senhor. Por isso que nós estamos aqui te pedindo socorro pela nossa vida, pela nossa boca, Senhor. Coloca, Senhor, um limite no nosso falar, ó Deus, coloca disposição de aprender com um coração novo, quebrantado. Deus, faça a tua bênção na vida dos teus servos, da tua igreja, eu te peço, realiza milagres, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, amém. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20h, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20h, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9h da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18h, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.